Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da FUVEST de 2011. Essa questão fazem 10 anos que caiu na prova da FUVEST, né? Tem tempo aí. Mas foi um pedido do Pedro poder te ajudar aqui nessa questão, que fala sobre o tema da refração, né? Tema que sempre visita aí os vestibulares, e ele nos conta a seguinte história, que tem que um jovem pesca em uma lagoa de água transparente, utilizando para isso uma lança. Então ele lança lá dentro da água, né? Visando o peixe, e ao enxergar um peixe, ele atira sua lança na direção em que observa. Só que aí, devido à refração, ele erra o alvo no peixe, né? Então, você que também queira estudar, estude essa parte de dióptro plano, tema importante aí para os vestibulares. O jovem então está fora da água e o peixe está a 1 metro abaixo da superfície. Essa informação está dada aqui, ó, que o peixe está a 1 metro. Então, vou marcar essa informação aqui como importante, ó, 1 metro da água. Abaixo da superfície da água, a lança atinge a água a uma distância de 90 centímetros na direção vertical em que o peixe se encontra, né? Então, olha, essa é outra informação também, essa de 0,9 metros, aqui 90 centímetros, de onde o peixe se encontra, conforme ilustra a figura abaixo. Então, tá bom. Aqui ele quer saber o ângulo alfa aqui, né? Só que esse ângulo alfa não é o que a lança realiza. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer essa leitura, porque a gente tem que se preocupar com esse triângulo que eu vou destacar aqui, ó. Deixa eu fazer ele mais perto aqui da realidade, ó. Pronto, ó. Com esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo pode nos fornecer aqui o alfa. Então, se eu pudesse aqui escrever, vamos redesenhar essa figura, ó. Na verdade, colocar no item A, para encontrar o alfa, eu vou redesenhar essa figura com esse triângulo. Vamos desenhar aqui, colocando os valores que a gente tem. Bom, então, primeira informação que a gente tem o alfa aqui, ó. A gente tem um alfa nesse ponto. Informações a mais que a gente tem, né? A gente sabe que essa distância daqui até aqui, ele nos forneceu, foi de 0,9 metros. Essa informação também está dada aqui. E outra também importante informação é que esse ângulo aqui, essa distância é de 1 metro, também está dada aqui. Com isso, eu consigo descobrir, a partir de uma tangente, eu consigo achar o valor de alfa, uma vez que tangente de alfa é dada como cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ótimo, então a gente faz que isso aqui, o cateto oposto a alfa é 0,9 e o cateto adjacente a alfa é 1. É 1 aqui. Aí deu 1. E isso aqui dá 0,9. Aí você, graças a uma tabela que ele nos deu, ó, que beleza, que ele nos encontrou aqui essa informação, e ele nos deu quanto vale a tangente de θ, né? Quando a tangente de θ vale 90, na verdade, esse tangente de alfa vale 90, né? Esse ângulo θ, esse ângulo alfa vale 42. Então, a primeira informação que a gente tira, a partir do dado da tabela, que toda vez que eu tiver um ângulo, uma tangente valendo 0,9, o meu alfa vale, a partir da tabela, 42 graus. Então, é só essa informação eu retirei aqui dessa tabela fornecida. A tangente de θ sendo 0,9, no caso, tangente de alfa sendo 0,9, o θ é 42, logo o alfa é 42. Maravilha, então essa aqui, o item A, já foi já. Ponto. O ângulo beta, com que a lança faz com a superfície da água. Então, agora aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque aqui, de cara, a gente já achou o ângulo, né? O ângulo aqui que vale 42. E com o ângulo, os índices de refração que eles nos forneceu aqui, ó, com o ângulo, esse caso aqui, o ângulo alfa, é o ângulo de refração. Eu consigo também encontrar o ângulo de incidência, só que é importante você se recordar que o ângulo de incidência é entre a reta normal e o raio aqui de incidência, né, que a gente pode considerar aqui que ele veio para cá. Então, quando a gente busca isso, para a gente encontrar isso, a gente pode usar aí, no item B, vou colocar o item B, a lei de Snell, né? Pela lei de Snell que ele até forneceu aqui para a gente, ele poderia colocar aqui, ele colocou em função de V, mas eu acho que é mais interessante a gente colocar naquele modelo clássico, que o N do ar vezes o seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência está no lado do ar, e o N
da água, né? Da água, está aí do lado do seno de R. Na verdade, o seno de refração é o que a gente chama de seno alfa. Lembrando que esse alfa, o seno de refração, é o ângulo entre o raio de luz e a reta normal. Então, a gente tem aqui certinho o ângulo alfa. Maravilha. Com essas informações, a gente substitui. Ó. O seno de ar, ele falou que é 1. O seno de I é quem eu quero descobrir, mas você pode perguntar assim, poxa, mas você vai achar o seno de I, mas você quer o seno beta? Sim, aí a gente faz o complementar, né? O que falta para 90 é o beta, tá? Então, vamos achar o seno de I, ainda mais que devemos aproveitar essa tabela que ele nos forneceu, né? Esse N da água aqui, esse N da água vale 1,3. 1,3. E o seno de alfa, cuidado para você não colocar 0,90, o seno de alfa, né? Na verdade, o seno de 42 aqui é 0,67. 0,67. Bom, quando você faz essa conta, o seno de I dá aproximadamente 0,87. Com esse seno de I valendo 0,87, eu posso dizer que o I, procura 0,87 aqui, isso vai dar um I igual a 60 graus. Porém, não é isso que eu quero, né? Eu quero saber o valor de beta. E aí, novamente, a ideia que eu lancei aqui há pouco. O ângulo beta é o complementar, né? 90 menos o ângulo I. Portanto, esse ângulo beta aqui deve ser de 90 menos 60, deve ser de 30 graus. E aí você encontra o valor do ângulo beta. Né? Então, esse daqui, ângulo beta que a gente encontra no seu sistema, essa é a resposta do item B. Tá bom? Agora, qual que é o último tópico que a gente ainda tem, né, como item C? Vamos puxar um pouquinho aqui para cima, esse item C aqui para a gente caber aqui. No item C, ele quer saber a distância y. Bom, mas se eu tenho o ângulo beta, aqui como eles são alternos e internos, né, a gente poderia considerar que essa reta aqui e essas duas retas cortando, eu posso dizer que esse ângulo aqui é beta. Né? Vou fazer com mais cuidado, ficou meio feio, mas o ângulo aqui, esse ângulo que eu estou pintando aqui, ó, é o ângulo beta. E aí, novamente, a gente surge com um triângulo. Só que esse triângulo, o que a gente tem de diferente nele, né? Ele não é igual a esse primeiro. Ele está um pouquinho diferente aqui, ó. Então, ele tem um ângulo beta aqui, né? Um ângulo beta que está discriminado aqui. E os tamanhos que a gente tem é 0,9, que é a informação que o próprio enunciado nos deu. E com isso, 0,9 metros, eu acho o valor de y. Né? Fazendo esse valor, a gente encontra, tem o cateto oposto e o cateto aqui adjacente a partir de um triângulo retângulo. Quando a gente tem isso, novamente a gente usa a tangente. Né? A tangente de beta continua sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando se faz isso, a gente descobre que a tangente de beta na verdade vale 30, né? Beta vale 30. Se o beta vale 30, a sua tangente é 0,58. Foi a informação que ele nos deu aqui. 0,58 é igual ao cateto oposto, que ele chama aqui de y, sobre o cateto adjacente, que é 0,9. Quando você faz essa conta, o valor de y aparece e ele é aproximadamente, aqui, aproximadamente não, 0,52 metros. Esse é o valor que nós estávamos procurando aí para o valor de y, que é a informação, a distância da superfície da água em que o jovem enxerga o peixe a metade. Aí, apesar da figura não estar muito condizente, né, mas o importante é que você saiba matematicamente mostrar isso. Tá bom? Então, essas são as duas respostas que eles estavam procurando. O valor de ângulo alfa aqui, 42, o beta 30 e o y 0,52. Pedro, eu espero que você tenha me entendido e todos também que estão assistindo esse vídeo, eu espero que você possa ter compreendido essas relações tão importantes aí para as provas dos vestibulares que estão chegando também. Qualquer dúvida, nos escreva aqui e qualquer questão que você também queira que a gente resolva, nos avise, mande uma mensagem, que a gente está aqui para ajudar vocês. Grande abraço, mais uma questão da FUVEST agora de 2011.